Bora. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula da nossa mentoria Cível. Hoje nós teremos aí o prazer de ter uma aula com a professora, doutora, magnânima, ilustre Michele Nogueira, né? Nossa presidente da comissão do Jovem Acadêmico, dos acadêmicos de Direito. E a nossa dinâmica ela tem sido muito prática nesse sentido, que o objetivo realmente é trazer o conteúdo não só para advogados, advogadas aí de Itaquera, todos aqueles que tenham a intenção, né, de conhecer um pouco mais do direito civil. Costumo dizer que o direito civil, o processo civil é a espinha dorsal do direito. Queiram ou não, sempre em algum momento nós estaremos ali esbarrando, pelo menos na questão de processo civil. E o objetivo é justamente trazer aí subsídios para que possamos aí exercer com maestria, com habilidade, com conhecimento, e aqueles que não têm o conhecimento, ao menos tem aí um start, né? Tem aí um insight para iniciar. Normalmente o pessoal fica aí com medo, né, de advogar no direito civil. Dizem que quem faz segunda fase no direito civil devia vir escrito na carteira assim da OAB. Exame de segunda fase civil, de tanto que o pessoal às vezes tem receio. Mas o lance é desmistificar. Todas as áreas do direito têm os seus prós e contras, as suas dificuldades, e o nosso objetivo é realmente aqui oferecer esse conteúdo. Então, antes de passar para a doutora Michele, quero passar aqui para a Roberta, que é a nossa coordenadora do Núcleo ESA Itaquera, para fazer umas considerações. Não sei se de repente ela tem alguma coisa aí, sempre tem alguma novidade aí. Boa noite. Vai que ela tem coisa hoje. Boa noite, Roberta. Só que virou o mês, é setembro. Boa noite a todos e a todas. Já chegou setembro, mês da primavera. E com ele hoje, iniciando setembro, doutora Michele. E eu falo que é uma grata surpresa cada profissional que passa aqui. Tem sido sensacional esses encontros. Então, eu só espero que todos nós aqui possamos aproveitar muito esse tema também tão importante, né? E que eu tenho certeza que vai ser uma delícia ouvir, aprender e compartilhar aqui. Então, uma boa aula para nós. Doutora Michele, muito obrigada de compartilhar e fazer parte disso aqui. Lembrando também que Fabiana Araújo, aqui, o vice da Comissão de Direito Civil e Processo Civil, também está aqui conosco, o doutor Quinteiro. Lembrando a todos de convidar os colegas. Bora lá, aproveitem. Maravilha, Roberta. Obrigado. Mia, deixa eu só dar uma palavrinha aqui para o Fabiano antes, e aí depois a batuta está contigo, tá bom? Fabiano, já passa direto para a doutora Michele aí. Tá ótimo. Doutor Ezequias, doutora Roberta, boa noite a todos também que estão conectados conosco, né? Também agradecer a presença da ilustre palestrante, Michele Nogueira, né, que é da nossa casa. Feliz por mais um dia, né, de estarmos aqui. Viemos de uma sequência muito boa, né, ao longo desses meses. Esse mês aí, atravessando mais um mês, como bem disse a doutora Roberta. E hoje, né, a doutora Michele falando sobre as tutelas provisórias, né, esse mecanismo processual importante, né, para todo advogado, porque salva vidas, viu? Já tive uma experiência e por isso que é muito importante nós aprendermos para saber quando utilizar, fundamentar corretamente, né, e aprender mais sobre esse mecanismo, né, que a gente tem aí do nosso código processual. Doutora Michele, agora é contigo e boa aula a todos. Então, vamos lá, né? Primeiro eu vou, já vou começar agradecendo a oportunidade. É bem difícil, embora a gente esteja todos os dias na UAB e trabalhando, né? A gente tem aí a possibilidade, ter a possibilidade de estar e de dividir experiências. Na verdade, a gente não vai fazer aqui uma palestra, a gente vai trocar experiências. Então, é por isso que eu acredito que
é interessante a gente agradecer, né, a oportunidade de aprender também. Então, eu vou agradecer a ESA, ao doutor Ezequias, doutor Fabiano, e agradecer aqui a presença de todos. Estou vendo alguns colegas já da advocacia, alguns alunos. Doutor Givanei estava aqui, eu estou tentando encontrá-lo, mas, enfim, fica aqui a minha gratidão, doutor Quinteiro, meu primo, né, doutora Roberta, doutor Ezequias, doutor Fabiano, e aí a gente vai começar a falar, não esgotar o tema quanto às tutelas provisórias, mesmo porque a gente teria aí diversas possibilidades de discussão sobre o tema, porque ele é polêmico, né, embora a gente tenha aí a questão das tutelas de urgência e evidência, desde lá, o embrião, né, do que a gente tem hoje, que a gente tinha lá tutela antecipada e enfim, as possibilidades de adiantar aí a prestação da tutela jurisdicional. Hoje a gente tem uma reformulação da questão das tutelas de urgência, né? Da possibilidade de obter essa tutela jurisdicional de forma mais rápida e mais eficaz, porque é o interesse, é a importância que a gente tem aí da própria questão da atividade judicante, né? Se a gente buscar uma decisão jurisdicional e ela não vier, se a gente não tiver esse resultado, de nada adianta. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para a gente tentar adiantar o tema. Então, só prestem atenção, inicialmente, a gente não vai esgotar nada, a gente vai trocar experiências aqui. Então, eu trago aí a oportunidade também dos colegas, se puderem ou se quiserem, de trazer as experiências, os questionamentos e o debate para a gente falar dessas questões polêmicas e da necessidade que a gente tem na questão da tutela provisória, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender, compreender, né, o que é. Vocês estão conseguindo ver a minha tela compartilhada? Ou não? Sim, tá perfeito. Agora veio a tela cheia. Perfeito. Agora ficou grandona, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar para cá, fica melhor. Então, vamos lá, o que seria a tutela provisória, né? Para que a gente precisa dela? A gente precisa porque aí, por alguma razão, algum motivo, determinada parte, ela não pode aguardar, ou não precisa aguardar uma sentença definitiva. E aí ela, de forma provisória, ela propõe, ou ela solicita, ela requer ali a prestação da tutela jurisdicional. Tá? Mas essa tutela provisória, ela está ligada à questão do acesso à justiça, especialmente por conta desse resultado que a gente busca da tutela provisória. Por quê? Porque não adianta eu propor uma ação e esperar durante anos, que é o que a gente tem, infelizmente hoje, ainda que a gente tenha o processo digital, que ele está bem mais rápido, né, mais célere, mas que venha lá um resultado a partir do momento em que eu já não tenha mais o meu direito, na verdade, é o que ele tenha perecido, né, o que eu já tenha aí um resultado que eu não preciso mais. Então, faz parte a tutela provisória na questão desse acesso à justiça, nessa necessidade que eu tenho de ter a prestação da tutela jurisdicional. O acesso à justiça, ele faz parte dos nossos direitos humanos e está ligado a essa questão aí, justamente do mandamento constitucional, dentro do nosso ordenamento jurídico. A atividade judicante, ela é prestada e eu tenho uma cooperação do Poder Judiciário a partir do momento em que eu tenho a resposta do que eu preciso. Então, justamente por essa razão que a gente tem aí esse mandamento nuclear, né, de um alicerce, de um sistema, de uma compreensão de resultado harmônico da prestação da tutela jurisdicional. E aí eu trago aqui para vocês um conceito de acesso à justiça de Oswaldo Ferreira de Mello, que trata sobre essa questão do que é efetivamente o acesso à justiça. Tá? Ela faz parte do poder estatal do Estado, que é justamente a finalidade, o que justifica o próprio poder judiciário, que seria o conteúdo ético, o conteúdo moral, dotado de eficácia, que
garante os direitos fundamentais do indivíduo. Se eu preciso, a exemplo, de uma prestação de tutela jurisdicional quanto à questão ou à necessidade, vamos lá, de uma tutela de urgência, a gente vai falar sobre o que seria a tutela de evidência e o que é a tutela de urgência, né, da diferença entre elas, mas vamos pensar que eu preciso aí de um medicamento, e aí eu preciso com urgência que seja prestada essa tutela jurisdicional. Quando eu preciso de um atendimento médico ou até mesmo aí de um medicamento, eu estou falando do princípio da dignidade da pessoa humana. Eu preciso, inclusive, do bem da vida para poder continuar, né? Poder sobreviver. Então, o Estado ele tem que prestar trazer esse resultado prático e o resultado eficaz, não a partir de uma sentença definitiva, mas trazer essa dignidade para a pessoa ali com a necessidade do atendimento, inclusive do medicamento, de forma célere. Tá? Então, a própria tutela provisória ela é fundamentada nessa necessidade de urgência do resultado prático do processo, não de eu propor uma ação e aguardar até que ela venha, até que seja solucionado o meu problema. Então, faz parte do mandamento constitucional de acesso à justiça especificado, descrito lá no inciso 35 da Constituição Federal, que trata que a lei não vai excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, mas não excluirá como? Com uma sentença, mas quando ela virá? Quando eu vou ter o resultado dessa sentença? Então, eu tenho que ter a garantia desse direito com a promoção de tutela que vai trazer um resultado prático, não um resultado que virá quando o meu direito já tiver perecido, quando a solução não vai mais fazer sentido, né? Então, vem lá, eu tenho a possibilidade de propor a ação, mas o resultado ele vai vir quando vier a sentença definitiva, daqui um ano, né, depois que tiver ultrapassado ou o processo tiver ali as possibilidades do contraditório, ampla defesa, o Ministério Público se manifestando, a parte trazendo ali a sua defesa, trazendo as possibilidades de provas no processo, audiência de instrução e julgamento. A gente sabe que isso demanda um tempo, que a própria questão do trâmite processual, ele demanda um tempo, porque a gente precisa que tenha ali todo o processo. Ontem o doutor Ezequias falava sobre a questão da receita, né? Sobre o bolo. Quando eu dou aula de teoria geral do processo, eu falo justamente isso, que o processo, ele é como se fosse uma receita de bolo. Porque quem é mulher sabe, né? Como é que a gente faz o bolo? Eu, particularmente, eu coloco ali primeiro a gema do ovo, misturo com o açúcar, mais a manteiga, para quê? Para não ficar aquele cheiro de ovo. Tem todo um processo, tem todo um jeitinho de ser feito. Então, esse jeito, essa maneira, esses atos concatenados do processo é o que vai trazer uma dificuldade para todos nós. Mas dificuldade do quê? Mas não precisa, a própria Constituição que garante ali o acesso à justiça, ela também não garante o contraditório e ampla defesa? Como pensar num processo, propor ação e já obter uma sentença de caráter liminar? Vamos lá, o que é, né, o caráter liminar, sem ouvir a outra parte? Mas como? E eu não vou poder dizer nada. O juiz vai conceder essa tutela jurisdicional, vai prestar a tutela jurisdicional, e eu vou ficar aqui apenas de espectador, não vou dizer nada, não vou falar nada? Dependendo da condição, esse acesso à justiça, essa possibilidade, ela tem que ser levada em consideração, sim. E vai levar por quê? Por conta da necessidade, por conta da impossibilidade da parte de não poder aguardar, não poder passar por esse processo de colocar os ovos, a manteiga, o açúcar, mexer, né? E depois ter que aguardar alguns minutos no forno para poder subir, né? O bolo ficar fofinho e ficar no ponto de poder
comer, degustar. Então, é justamente isso. Então, embora a gente tenha lá no artigo 5º a possibilidade do acesso à justiça no inciso 35, no 54 a gente vai ter, sim, a possibilidade do princípio do devido processo legal. Mas essa orientação, essas possibilidades, embora tenha que ser levado em consideração o princípio do processo legal, dependendo da condição que a gente vai ver cada uma delas, a gente tem que ter ali um resultado prático, um resultado eficaz. Tem que ser para ontem, não tem que aguardar em detrimento de uma formalidade, não, mas de qualquer jeito, então não tem formalidade. Tem, inclusive, o Código de Processo Civil, na mesma medida em que ele trata sobre como tem que ser o processo comum, ele também trata sobre as questões das tutelas provisórias, que a gente tratava antes no Código de 73, como as medidas cautelares, né, e como as tutelas antecipadas, que hoje a gente traz aí para o Código de Processo Civil atual, Código de 2015, sobre a condição de tutela provisória, que foi abarcado, né, todas as possibilidades de eficácia do processo a partir aí da tutela provisória. E por que disso, né? Porque a própria Constituição, ela traz essa condição de poder acessar o Poder Judiciário, de ter a possibilidade de ter o contraditório ampla defesa e que tenha esse resultado, né? De ter essa possibilidade de tutela provisória, de um resultado eficaz e prático. Porque na própria Constituição Federal, ela traz aí para todos nós essa razoável duração do processo. O processo ele tem que vir, ele tem que, no âmbito judicial, eu tenho que ter a possibilidade de ser assegurado à parte um prazo razoável para que seja garantido de forma célere a tramitação do processo. Então, vamos pensar que eu preciso do medicamento, da internação que a gente acabou de falar, para ontem, eu preciso fazer uma cirurgia. Só que essa cirurgia, ela pode trazer para mim um resultado para cura. Ou ela pode me trazer uma expectativa de vida muito maior. Se eu tiver que aguardar esse processo, esse trâmite processual, eu vou ter um prejuízo muito grande. Prejuízo, inclusive, na condição de poder sobreviver ou não. Tá? No escritório, a gente teve um processo sobre medicamento, era para medicamento de um plano de saúde. E a gente fez a tutela de urgência, óbvio que quando a gente fala sobre essa questão de não ser de qualquer maneira, né? não ser sem nenhum tipo de formalidade, é óbvio que no seu pedido de tutela de urgência, você vai fundamentar, você vai dizer ali, vai juntar documentos que trazem as possibilidades, que, inclusive na questão da irreversibilidade, olha, isso daqui é necessário, é preciso, isso daqui pode garantir a vida de alguém. E outra, eu tenho um laudo médico que traz a possibilidade de tratamento, de cura, inclusive, dependendo da condição, para determinado autor. Então, eu tenho que trazer essa possibilidade de celeridade processual garantido lá na Constituição Federal, na mesma medida e da mesma forma que eu tenho a garantia de contraditório e a garantia do acesso à justiça, tá? Porque ela vai acontecer, a efetividade do processo e a eficácia dele vai acontecer quando eu tiver o mínimo de atividade judicante, o mínimo de esforço dentro do processo, inclusive de espera do processo, com um resultado totalmente eficaz. Então, quando a decisão ela vem garantindo, assegurando, trazendo essa tutela provisória, é justamente pensando nessas condições, porque a gente está falando aqui do poder geral de cautela, né? E qual seria esse poder geral de cautela? É o dever que o Estado tem, né? Não na verdade, é o juiz investido na figura do Estado em estabelecer essa prestação, esse provimento jurisdicional de forma rápida, né, sumária, dependendo da condição,
em razão da necessidade de assegurar um direito ameaçado de quem tem aí, ocorra, algum perigo de dano irreversível. A exemplo que a gente acabou de tratar sobre a questão da internação, sobre a necessidade do medicamento. Então, o dano ele pode ser irreversível. Se eu morrer em decorrência da necessidade de uma cirurgia, eu tenho como ressuscitar depois, eu tenho a possibilidade de dizer, olha, realmente nós estávamos enganados e nós deveríamos ter trazido aí o tratamento para aquela paciente, para aquele autor. Depois que foi, não tem mais o que fazer. E o Estado tem essa obrigação, tem que ter tem esse poder geral de cautela de solucionar esse conflito, solucionar essa lide, trazendo aí um resultado eficaz, inclusive para evitar todo e qualquer tipo de dano que seja irreversível. E, nessa mesma medida, a gente tem que observar aí os critérios de conveniência e as possibilidades de oportunidade também. Então, eu tenho que comprovar, obviamente, que a pessoa corre risco de morte, né, porque é perigo de não sobreviver e que o dano seria irreversível, inclusive ali a legitimidade para propor aquela ação e que aquela outra parte ela seja realmente o polo passivo daquela determinada demanda, tá? Então, vamos lá. Essa tutela provisória, esse resultado que a gente busca ali, quando a gente fala sobre a tutela provisória, ela vai se distinguir, né? Ela vai ser diferenciada da tutela definitiva. Por quê? Porque a definitiva ela cria uma coisa julgada material. Quando o juiz vem e ele sacramenta através de uma sentença de mérito e diz, olha, a ação é procedente ou improcedente, o juiz ele está atacando o mérito. Ele está dizendo quem ganhou e quem perdeu. Então, eu tenho um resultado daquela demanda que eu propus e o juiz vai dizer, ainda que seja em primeira instância, ainda que eu tenha a possibilidade de recorrer, né, do duplo grau de jurisdição, na tutela definitiva, eu tenho toda uma análise aprofundada do processo. Então, eu tenho lá a cognição exauriente, né, que é isso que trata o código, que na tutela definitiva eu tenho análise aprofundada, e aí ele fala sobre cognição exauriente. Então, eu propus a ação, o réu foi citado, ele apresentou a defesa, ele teve a oportunidade de provar, né, o autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e o réu ali, por sua vez, na defesa também, ele vai dizer quais são as provas que ele pretende produzir para afastar o direito da parte autora, e quando o juiz vier com a decisão, vai ser uma sentença definitiva. Ele vai ter tido a oportunidade de analisar o mérito da ação, ele vai ter tido a oportunidade de ser convencido ou não, convencido com a procedência ou não com a improcedência da ação, em decorrência de uma análise profunda sobre aquele caso, e também vai ter tido a oportunidade de ouvir todos e tudo que se propôs naquela demanda, ao contrário da tutela provisória. Por quê? Porque na tutela provisória eu não tenho a possibilidade de analisar todas essas questões. O juiz ele vai fazer uma análise superficial, dependendo, inclusive, do que o próprio autor traga para a ação, para resolver de forma provisória, lembrando bem, né, as questões trazidas. Então, a exemplo da cirurgia que a gente acabou de tratar, o que o juiz vai analisar na tutela provisória? Olha, aqui eu tenho um plano de saúde contratado, eu tenho um contrato de um plano de saúde, eu tenho as cláusulas, né, que tratam sobre esse plano, eu tenho ali uma necessidade de tratamento médico, de uma cirurgia, eu tenho aqui um laudo médico, que a parte vai juntar, obviamente, né, trazendo a necessidade daquela cirurgia de urgência, e o juiz ele só vai pensar através de uma análise superficial do que foi trazido, né, do que ele tem ali dentro daquele pedido de tutela provisória, as questões para salvar o bem da vida.
É isso que ele vai analisar. Ele não, dependendo da condição, se a gente estiver falando de uma liminar, ele só faz, né? Só vai. É isso que ele vai determinar. Por quê? Porque ele fez uma análise superficial sobre a necessidade e ele vai prestar provisoriamente essa tutela, inclusive dependendo da condição, sem ouvir a outra parte, tá? Então, essa tutela provisória, que é o que a gente está tratando, sobre a questão da análise superficial, sobre não poder aguardar aquela cognição exauriente, ela é dividida em espécies, que é a tutela de urgência e a tutela de evidência. E essa questão das espécies, ela é tratada lá a partir do artigo 294 do Código de Processo Civil, tá? E voltando à questão do porquê da tutela provisória, o porquê de não obedecer, né, o contraditório, ampla defesa, dependendo da condição, é justamente em decorrência da necessidade imediata de solução, da urgência, né, da questão de evidência, quando eu tenho ali uma possibilidade, uma necessidade de evitar algum risco que a própria demora do processo pode causar. Então, daí eu tenho a possibilidade de trazer a tutela de urgência e evidência, que são justamente as tutelas provisórias, tá? Essa tutela provisória, ela pode ser satisfativa, tá? E aí, quando eu estiver falando dessa tutela provisória satisfativa, eu estou falando daquela tutela que certifica, que efetiva o direito, a própria tutela antecipada. Então, a satisfativa, eu estou falando da tutela antecipada. Exemplo, né, que eu vou trazer para vocês, na tutela provisória, eu estou tratando o fundo do direito. Exemplo de uma ação de inexigibilidade de débito. Então, uma operadora de telefonia sujou o meu nome, né? Eles me colocaram no rol de inadimplentes, eu fui inserido, meu CPF foi inserido no rol de inadimplentes. Então, eu tenho lá, eu estou com o nome sujo, trazendo para o popular, né? Quando eu ingressar com a ação, o que eu pretendo com aquela ação de inexigibilidade de débito? Dizer, olha, eu não devo e eu preciso uma tutela para, provisoriamente, o meu nome ficar limpo. Eu preciso que o meu nome seja retirado do rol de inadimplentes, SPC e Serasa. Mas dentro dessa ação de inexigibilidade de débito, para trazer, né, a possibilidade, a comprovação de que eu não tenho o nome sujo, eu já vou pedir já o resultado final da demanda, o fundo do direito. O que eu vou pedir? Lá na sentença definitiva que declare a inexigibilidade do débito e que declare também que eu não devo nada para ninguém. Então, eu estou pedindo para limpar meu nome. Um dos pedidos nessa ação de inexigibilidade de débito vai ser justamente a expedição de ofício para os órgãos de proteção ao crédito, para o meu nome ficar limpinho, né? Para ficar tudo certinho. Só que quando eu ingressar com esse pedido de tutela antecipada nessa ação, o que eu vou pedir? Vou pedir, olha, eu quero que provisoriamente já seja satisfeito o meu pedido no sentido de limpar o meu nome, de expedir o ofício lá para os órgãos de proteção ao crédito. Então, o que eu estou pedindo nessa tutela provisória? O resultado final. Então, na tutela provisória, eu quero que seja certificado ou efetivado o meu direito lá da tutela final, do que eu peço efetivamente na ação, tá? Enquanto que lá na tutela provisória cautelar, eu vou pedir, o meu requerimento é para criar condições para, numa ação principal, eu poder efetivar o direito. E aí, ao contrário lá da tutela provisória, aqui na cautelar, eu quero uma tutela assecuratória. Então, vamos pensar numa ação de arresto. Então, eu entro com uma ação contra determinada pessoa, tá? Mas só que eu sei que aquela pessoa está dilapidando o patrimônio. Eu sei que no final eu vou ganhar, mas eu não vou levar. Então, o que eu faço? Eu entro com a ação, né, com um pedido de tutela cautelar e eu digo, olha, eu quero proteger aqui, eu quero trazer a possibilidade já de garantir a minha tutela final, de efetivar o meu direito, que quando eu ganhar nessa ação de cobrança, quando ela for julgada procedente essa ação, pode ser que não seja levado a efeito o meu direito.
Então, eu vou ganhar, mas não vou levar. Então, eu já quero aqui fazer o arresto de bens. Então, por que ela é cautelar? Porque ela vai assegurar a efetividade do direito. Tá? Então, enquanto na tutela antecipada eu efetivo o direito, eu peço a efetivação do direito, lá na cautelar eu vou requerer condições para efetivar o meu direito. Tá? Tutela provisória satisfativa, também chamada de tutela antecipada, e a tutela provisória cautelar, também chamada de tutela assecuratória. Por quê? Porque eu quero assegurar, efetivar condições naquela determinada ação, tá? Então, vamos lá. Essa tutela provisória, estou vendo aqui só aumentando o chat, por enquanto eu vou entrar, né? No caso de ação de despejo, pode ser pedida para a desocupação. O que eu quero no final, né? Na ação de despejo? Eu quero justamente a desocupação. Eu quero que a pessoa saia do bem. Então, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo o fundo do direito. Eu vou pedir lá a tutela provisória satisfativa. Olha, eu quero já que desocupe o imóvel, tá? Então, na tutela provisória, além dessa condição, né, de ser cautelar, tutela antecipada e a cautelar, eu tenho lá essa tutela dividida de forma incidental e de forma antecedente. Quando eu trago a tutela provisória de forma incidental, ela vai nascer junto ou após o meu pedido de tutela definitiva. Então, exemplo aqui, eu ingresso com uma ação, exemplo que eu acabei de falar sobre a questão da inexigibilidade de débito. Eu entro com a ação e digo, olha, eu não devo nada para a operadora A, tá? E eu trago lá as questões negativas dessa inclusão dos meus dados no rol de inadimplentes, e dentro da própria petição inicial, eu já faço o pedido, já faço junto com o meu pedido de tutela definitiva, a tutela antecipada, eu já faço o pedido, né, do que eu quero que seja adiantado na ação. Então, eu já vou solicitar a expedição de ofício, a tutela provisória para expedição de ofício lá para os órgãos de proteção ao crédito, para o meu nome ficar limpinho enquanto tramita aquela ação. E o juiz ele vai conceder, dependendo de como vai ocorrer e das provas que a gente tenha, né? Eu vou pedir essa concessão para que durante o trâmite processual, enquanto eu não tenho uma decisão definitiva, eu fique tranquila e garantida para poder viver, né? Para poder ter ali a possibilidade de fazer transações comerciais, de poder comprar, enfim, até que seja decidido ao final daquela lide, daquela ação, sobre realmente a inexigibilidade, sobre a questão de dever ou não para aquela operadora de crédito, tá? Ou operadora de telefonia, que é o que a gente está tratando. E nesse sentido também, durante o trâmite do processo, pode ser que eu tenha também, não tenha feito na inicial, e durante o processo eu tenha aí a necessidade de fazer o pedido de tutela provisória durante o trâmite processual. Então, eu não pedi antes, nasceu junto com o pedido de tutela definitiva ou durante, no curso do processo. Agora, na antecedente, ela vai nascer, esse pedido de tutela provisória, ela vai nascer antes do pedido de tutela definitiva, tá? A exemplo aí de uma tutela de urgência para tratamento, para cirurgia. Então, antes que eu ingresse com a ação, pedindo, né, indenização por danos morais, inclusive para cumprimento, uma obrigação de fazer para cumprimento do contrato do plano de saúde, eu vou entrar com uma ação, pode ser que eu não tenha documento, pode ser que eu não tenha ainda ali reunidas todas as provas, mas eu faço já o requerimento antes de nascer esse pedido de tutela definitiva, eu faço lá o pedido de tutela de urgência por conta da necessidade e, inclusive, da possibilidade de perecer o direito. Olha, se não fizer a cirurgia, está na UTI, e precisa fazer a cirurgia com urgência. Então, para que não pereça esse direito, ainda que eu tenha a necessidade de reunir documentos
e demais provas para um pedido de tutela definitiva, eu posso fazer aí de forma antecedente, antes do meu pedido de tutela definitiva, a tutela de urgência, a tutela antecedente, tá? Deixa eu ver aqui, não tá. Então, vamos lá. Então, essa tutela provisória, ela pode ser de urgência e ela pode ser de evidência, tá? Quando é que eu tenho uma tutela de urgência? Eu tenho a tutela de urgência quando eu tenho o perigo, né? Então, pensa na urgência, pensa no perigo iminente, pensa na necessidade para ontem, não estou nem falando de hoje. É um perigo de dano, inclusive irreversível, tá? E essa tutela de urgência, ela pode ser satisfativa ou cautelar. Quando vai ser satisfativa? Eu quero uma tutela de urgência para a cirurgia. Depois que fez a cirurgia, satisfez, né? E resolve o problema. E ela vai ser cautelar, eu vou ter a possibilidade de que ela seja cautelar também. Então, ela também pode ser antecedente e incidental. Antecedente quando ela nasce antes do pedido de tutela final, e incidental quando ela nasce junto ou após. E ela vai ser de evidência quando eu não tenho perigo, tá? Então, não temos tutela antecedente na tutela de evidência. Por quê? Porque nessa antecedente, eu preciso que tenha o perigo. Lembra que eu disse a vocês agorinha, né, que quando eu tenho uma possibilidade de perecimento de direito e eu não reuni todas as provas ainda, mas eu preciso que se resolva aquela situação, porque pode ser, a exemplo da cirurgia, que a pessoa sequer viva, como é que eu vou ter essa questão, a desnecessidade do perigo? Então, na tutela de evidência, eu não tenho tutela antecedente. Por quê? Porque na antecedente eu tenho que ter o perigo e eu também tenho a necessidade de que seja rápido, para ontem, e inclusive a questão do perecimento do direito. Tá? A de evidência, ela sempre será satisfativa e também sempre será incidental, sempre a gente pode afirmar isso, porque ela não será antecedente nunca, porque ela não tem perigo, tá? Então, a antecedente, ela vai ser requerida, né, lá numa petição inicial simplificada, eu vou trazer os fatos constitutivos do direito e o pedido, porque eu preciso de rápido, eu não tenho a cognição exauriente, depois eu proponho a ação principal, e na incidental, eu vou requerer junto com a petição inicial ou durante o processo, tá? Então, vamos lá. O berço dessa tutela de urgência, que a gente fala sobre a possibilidade, inclusive, de ser incidental ou não, ela está lá, na questão do acesso à justiça, né? Do berço constitucional de acesso à justiça, que traz a necessidade de efetividade dessa prestação da tutela jurisdicional por conta da ameaça de lesão, inclusive da possibilidade de irreversibilidade do dano que pode ser gerado e que pode ser causado, tá? Por conta do próprio perigo de perecimento. Adianta para uma pessoa que está na UTI necessitando de tratamento aguardar um trâmite processual? Não adianta, porque pode ser que ela não possa esperar. Ela não vai aguardar, mas porque ela não quer, porque não tem como, né, prever o futuro, e não tem como aguardar. E o Poder Judiciário, ele está aí para isso. Ele está para efetivar, para trazer uma garantia de que esse direito será assegurado, né? Que essa ameaça a alguma lesão que nós possamos ter em algum momento, ele seja garantido e ele seja assegurado. Então, vamos lá. A tutela de urgência, ela pressupõe a existência de perigo, e nós já vimos, nós já falamos, e está lá no artigo 301. Por quê? Porque para que seja concedida essa tutela de urgência, a gente precisa da probabilidade do direito. Lembra que eu disse que a gente precisa de ter ali os indícios, né? Então, ainda que seja na incidental, eu vou comprovar, através do contrato, a existência da legitimidade, do elo,
de ligação, inclusive da lide existente, né? Então, não adianta nada. De repente, eu tenho lá, não tenho plano de saúde, e eu faço um pedido de tutela de urgência para plano de saúde A e trazer o atendimento. Se eu não juntar nenhum tipo de contrato comprovando a probabilidade da existência desse direito, por óbvio, o que vai acontecer? O juiz vai indeferir o meu pedido, ele não vai conceder essa tutela de urgência, não vai conceder essa tutela provisória. Mas por quê? Porque não tem nenhum tipo de probabilidade ou de comprovação da existência dessa ligação ou da existência desse direito. Tá? Então, vamos imaginar nesse exemplo que eu traga lá no meu pedido de tutela de urgência, eu traga o contrato. Olha, eu tenho um contrato com o plano de saúde A. Ótimo. Então, eu tenho uma probabilidade da existência daquele direito. Olha, ela é consumidora, ela é cliente do plano de saúde A. Tá? E aí eu vou juntar lá um laudo, comprovando o quê? A existência do meu perigo de dano. Olha, eu tenho um problema de saúde, tá? Eu tenho aqui um laudo médico que traz a necessidade de uma cirurgia de urgência, sob pena de, inclusive, de vir a óbito. Então, eu tenho uma possibilidade de perigo, de dano. Dano aqui é, inclusive, da morte, né? Um dano irreversível. Eu tenho que trazer também nesse meu pedido de tutela de urgência a condição e demonstrar o risco ao resultado útil do processo. Então, dentro dessa condição e desse pedido, eu vou demonstrar também através do laudo, e eu vou solicitar ao médico que ele faça a emissão do relatório médico, dizendo que, olha, se ela aguardar, pode ser que ela tenha prejuízos na sua saúde e na sua vida. Então, eu vou demonstrar. Olha, se eu tiver que aguardar toda a via crucis do processo, toda o contraditório, ampla defesa desse processo, pode ser que eu tenha uma sentença procedente, pode ser que eu tenha um provimento dessa decisão, mas não vai adiantar. Né? O resultado prático para o que eu preciso no momento não vai adiantar. Tá? E eu teria a possibilidade aí também, na tutela de urgência, o perigo de ilícito, né? É a condição, a possibilidade de tutela inibitória, que seria uma das condições para eu ter aí uma tutela de urgência. Tá? E aí o juiz ele pode, nessa tutela de urgência, exigir, né, uma caução. O que é essa caução? É uma possibilidade, o juiz ele pode trazer essa condição de caução, justamente por conta da responsabilidade objetiva que a parte tem, né? Quando a gente trata sobre essa questão de tutela de urgência. Pode ser que eu traga um prejuízo também para a outra parte. Se, de repente, essa ação ela for julgada improcedente posteriormente, eu tenho que ter uma responsabilidade no pedido. Eu vou dar um exemplo aqui até de um processo de questões previdenciárias, né? Do processo previdenciário. Hoje a gente tem lá o pedido de tutela de urgência incidental nos processos previdenciários, especialmente por conta da necessidade do segurado de sobrevivência. Então, a gente tem lá o INSS que tem condições de conceder o benefício, tem ali a probabilidade do direito, mas o que a gente discutiu durante alguns anos, né, na questão da tutela de urgência dentro do processo previdenciário? A necessidade da parte de ter a concessão de um benefício previdenciário, uma verba alimentar, a possibilidade do INSS de conceder, de poder pagar esse benefício previdenciário, e a gente discutiu ao longo de muitos anos, inclusive o STJ havia já decidido sobre a questão de poder conceder e não ter que devolver nenhum tipo de valor, e hoje, infelizmente, até no STF, a gente tem aí a possibilidade ou a necessidade de devolver, né? Então, quando a gente fala dessa questão de ter que ter a caução ou a contracautela, é por conta da responsabilidade. E eu, particularmente, essa contracautela, que o juiz ele não pede, obviamente, para o segurado, não exige a caução, porque a verba é alimentar.
mas tem a responsabilidade da devolução. E é aí que é a questão, né, do porquê que o Código trouxe essa condição em algumas situações. Porque pode ser que esse provimento jurisdicional ele seja revertido posteriormente, e aí uma das partes tenha prejuízo. No caso do INSS, é porque o dinheiro é de todos os... do cidadão que recolhe, né, do segurado, no caso. E aí a gente tem que prestar contas. Então, tem essa responsabilidade objetiva e justamente por essa razão que a gente tem aí a necessidade de se responsabilizar e a questão da responsabilidade objetiva na concessão da tutela de urgência, tá? Essa tutela de urgência, ela vai ser liminar quando ele não for ouvida a parte contrária, e ela também pode ser concedida após uma justificação prévia. Então, lá no processo previdenciário, a gente justifica, olha, a parte, ela precisa da prestação da tutela, ela precisa do benefício, é uma tutela de urgência porque ela precisa comer, a verba é alimentar, tá? E aí, embora a gente tenha aí a condição, dependendo da possibilidade de ser liminar, a gente faz a justificação. Mas para distinguir o que é, né, o que é poder ser liminar ou justificação prévia, liminar é quando não precisa ouvir ninguém. O juiz só recebe a petição, recebe lá o pedido de tutela provisória e, ainda que ele não ouça a parte contrária, ele já concede, tá? Ou ele solicita, né, ele requer, faz ali, traz a necessidade de justificação prévia, tá? E não será concedida a liminar se houver essa possibilidade de reversibilidade. Aí eu vou voltar lá para o processo previdenciário, que a discussão justamente sobre a necessidade de devolver ou não a verba alimentar, ela estava ligada a isso. Se eu não tenho a possibilidade de irreversibilidade, se ficou ali caracterizada a necessidade da parte, como é que vai ser? Né? Em algumas situações pode ser que eu tenha a reversibilidade, mas na condição do dano ser irreversível, aí a gente não vai ter a possibilidade de não ser concedida, tá? Mas, se houver a possibilidade de aguardar e de esperar, a gente não tem lá a liminar. Tutela de urgência. A tutela de urgência cautelar, ela visa, né, resguardar a medida de outro processo. A gente já falou sobre o arresto, que é justamente a questão da indisponibilidade de patrimônio ao final, que é garantia, né? Então, eu entro com uma ação de cobrança, eu preciso que, ao final, esse processo ele seja solucionado e eu preciso, no final, trazer, na prática, transformá-lo em dinheiro, né? Então, eu entro com uma ação de cobrança, no final, o que eu quero com a procedência? Quero receber. Só que se a parte está dilapidando o patrimônio, e pode ser que ela não tenha disponibilidade de patrimônio ao final, na tutela cautelar, eu vou pedir, eu vou solicitar, eu vou requerer que seja resguardada a medida desse outro processo, né? Ou desse direito que eu pretendo ao final. E na tutela antecipada, eu quero adiantar o mérito pretendido. Aí, exemplo da internação, tá? E aí, eu vou ter a possibilidade de que ela seja antecedente ou incidental, tá? Então, eu tenho aí o requisito da urgência. E aí, eu tenho uma fungibilidade para as duas, né? Qual que é a fungibilidade? Se, de repente, eu estiver diante de uma possibilidade de tutela cautelar, pode ser que, se eu fizer o pedido de tutela antecipada, o juiz ele vai só pedir para que eu faça, para que eu adite a inicial para trazer os requisitos de cada uma delas, tá? Mas é praxe, hoje, infelizmente, a gente ter aí, dependendo da condição, de ter uma troca do que é cautelar e do que é
tutela antecipada. E aí o juiz ele pode trazer, eu tenho a previsão no Código de Processo Civil sobre essa questão da fungibilidade. O ideal é que eu atenda aos requisitos de cada uma delas, lembrando que para cautelar eu quero resguardar o resultado útil do processo, eu quero resguardar o final, né? Eu quero criar condições para a efetividade do direito que eu estou requerendo naquela ação. E na tutela antecipada, eu quero justamente o resultado, eu quero o fundo do direito, eu quero que seja adiantado o meu pedido de tutela definitiva. Tá? Então, vamos lá. E o que seria a tutela de evidência? Essa tutela de evidência, que eu não preciso que seja rápido, né? Ela traz uma finalidade de minimizar a atividade jurisdicional. Então, ela vai minimizar o trâmite processual que não tem utilidade. Em quais condições, né, que isso vai acontecer? Então, eu não tenho urgência, eu tenho uma alta probabilidade de que aquele meu direito, aquele resultado que eu busco no processo, ele seja procedente, ele seja deferido. Ela vai ser incidental e ela não será, voltando a dizer aqui, né? Ela não será antecedente, porque ela não tem urgência, e um dos requisitos da tutela de urgência de que seja antecedente é justamente essa urgência, e ela pode ser concedida de forma liminar, sem nenhum tipo de justificação da parte contrária, tá? E aí, lá no próprio 311, a gente vem trazendo o que seria, né, essa tutela de evidência, que seria incidental, satisfativa, quando eu tenho a alta probabilidade do direito. Então, o 311 vem dizendo assim, ó, a tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo, de dano ou resultado útil ao processo, quando? Aí no inciso 1º, quando ficar caracterizado o abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Então, o que seria isso? Né? Vamos pensar que eu ingressei com uma ação e a parte contrária veio e fez um acordo. Fez o acordo, dispensou o prazo do recurso, então, para mim, está tudo certo, né? E aí ele recorre. O que ele está fazendo? Ele está atacando aqui a boa-fé processual. Ele aceitou o pedido da parte, nós fizemos o acordo, foi dispensado o prazo recursal pela própria parte que hoje se utiliza do duplo grau de jurisdição. E por que ele faz isso? Né? Ele faz o acordo e quer obstar ali a efetividade daquele processo. Então, eu tenho aí um abuso de direito. Por quê? Porque, realmente, o processo civil ele me traz uma possibilidade de duplo grau de jurisdição, mas ele me trazia, né? E o que eu estou querendo com isso agora? Eu estou abusando da boa-fé processual em decorrência de uma condição que eu mesma abri mão inicialmente. Então, aqui eu tenho a caracterização do abuso do direito. Tá? Vamos pensar nessa condição de, quando eu estiver falando de má-fé processual para o inciso 1º. Então, no inciso 2º, que trata sobre a questão da tutela de evidência, ele traz lá as alegações de fato que puderem ser comprovadas apenas documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, eu já tenho, e o nosso Código de Processo Civil, ele traz para a gente, inclusive, que dependendo do caso, nem recurso eu não posso propor. Na verdade, posso até, porque a recorribilidade aqui ela é trazida no Código, mas só que o tribunal nem vai admitir o meu recurso. Né? Então, eu ingresso com a ação, eu trago ali já as provas sobre determinado fato constitutivo do meu direito, vai um recibo. Ou se eu tenho, daquele pedido que eu faço o requerimento já tese firmada pelo tribunal, o que eu peço? A tutela de evidência. Eu digo, olha, eu já tenho aqui casos repetitivos sobre o tema, então eu quero a concessão da tutela provisória. O juiz pode conceder? Sim. Tá? E aí isso independe da demonstração de perigo. Basta que eu comprove essa condição. No inciso 3º, também tem a possibilidade de tutela de evidência quando se tratar de pedido de perseguição da coisa.
né? Aí ele fala sobre pedido reipersecutório, que é fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então, eu tenho um contrato que traga ali a possibilidade do contrato de depósito, tá? Então, eu estou perseguindo o quê no depósito? A própria coisa, o próprio bem. E aí eu comprovo de forma documental, né, a existência desse contrato de depósito e eu posso pedir a tutela de evidência? Sim, obviamente que sim, tá? E no inciso 4º ele trata sobre a petição inicial, como ela deve ser instruída, né, com a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito, que tenha o autor, a que o réu não possa se opor, ou que não tenha capacidade de gerar nenhum tipo de dúvida razoável. Então, eu tenho lá a comprovação da existência do direito e o réu ele não tem a possibilidade de se opor e não gere dúvida ali para o juiz, acabou, eu peço a tutela de evidência, porque é evidente, antes a gente tinha a questão, né, e era a discussão sobre a verossimilhança, era o que tratava o Código de 73. E o que era a verossimilhança das alegações? Durante muitos anos se debateu sobre isso, é justamente isso. Eu posso ter algum tipo de dúvida capaz de gerar ali uma dúvida razoável sobre o direito daquela parte? Se eu não tiver, então vai conceder a tutela de evidência, porque a probabilidade da existência daquele direito é muito grande. Então, por que eu vou aguardar que a parte percorra toda a via crucis do processo, aguarde o contraditório, ampla defesa, para ela já chegar ali no seu resultado final, tá? Então, no parágrafo único também trata lá que na hipótese do inciso 2º e 3º, o juiz poderá decidir liminarmente. E quando eu estou falando de liminarmente, quando o código traz isso, né, de forma liminar, está dizendo, ó, ele vai conceder sem consultar a parte contrária. Receba, né, como diz o outro, justamente isso. Dessas decisões que tratam sobre a tutela provisória, cabe agravo de instrumento, e o agravo está tratado lá no inciso 1 do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então, qual seria o recurso que trata, né, da decisão que trata sobre a tutela provisória? Seria o agravo de instrumento, conforme previsto lá no artigo 1015. Tá? A efetivação da tutela provisória, ela acontece, ela ocorre a partir do cumprimento de sentença provisória. Inclusive, ela vai depender do pedido da parte, porque a gente tem lá a questão da responsabilidade objetiva. Então, a parte ela vai ter uma responsabilidade com o resultado, com a efetivação daquela tutela provisória. E aí precisa ver se ela quer pagar o preço. Vou voltar à questão do direito previdenciário, né? Quando eu tenho lá a concessão de uma tutela provisória no escritório para a concessão de um benefício previdenciário, eu chamo a parte e já faço, inclusive, um termo e digo, olha, vou pedir aqui a implantação, eu fiz o pedido de implantação de benefício, o juiz concedeu, mas pode ser que, ao final, se essa decisão ela for modificada, quando vier a sentença definitiva, pode ser que a senhora tenha que devolver, se houver essa modificação de decisão. Então, eu preciso que a parte ela tenha noção dessa responsabilidade objetiva, inclusive, que recai sobre ela. Por quê? Porque se ela vai ter que depois desembolsar, se ela vai ter que devolver valores, então eu tenho que fazer esse pedido de cumprimento provisório dessa decisão, que faça, exemplo do benefício previdenciário, que se faça a implantação com a possibilidade de que a parte ela saiba sobre a responsabilidade que recai sobre os ombros dela, porque ela vai ter, sim, a necessidade de devolução de valores. Tá? Então, esse cumprimento de sentença provisória, ele deve obrigatoriamente ser requerido pela parte. O juiz ele não vai conceder assim, de forma espontânea, se a parte não fizer
o requerimento, tá? Então, na concessão, confirmação da tutela provisória de sentença, quando eu tiver, né, a possibilidade de recurso, esse recurso ele não será recebido no efeito suspensivo, apenas no devolutivo. E aí, só para a gente refletir, né, e voltar sobre o que seria o efeito suspensivo, o efeito suspensivo é aquele em que aquele que deixa sem efeito a decisão. Então, se eu tenho a concessão da tutela provisória, vou voltar para o exemplo que a gente estava utilizando, do benefício previdenciário, se eu tenho essa concessão ou a confirmação na sentença da tutela provisória, eu não vou ter o efeito suspensivo. Por quê? Porque eu vou pedir para que seja implantado o benefício, e aí, até que venha o resultado do recurso, essa decisão provisória ela vai ter validade. Eu não vou suspender, ela não vai ficar sem efeito, tá? Então, esse recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, que é para poder reexaminar a matéria, reexaminar aquela decisão. Mas, enquanto tramita, né, nos órgãos superiores, no tribunal, o recurso, essa decisão ela não terá efeito suspensivo, porque ela será, sim, levada a efeito. Tá? Então, se o pedido era para implantar um benefício, esse benefício ele será implantado até que venha ali o reexame da matéria, o reexame da decisão. Tá? Então, ela não será recebida no efeito suspensivo. E aí, para tratar, né, se a gente está falando da tutela, a gente falou da tutela de evidência, agora a gente vai falar da tutela de urgência, tratamos sobre ela na questão incidental, e ela vai poder ser trazida aí de forma antecipada e antecedente. Quando que isso vai acontecer? Ela vai acontecer em situações em que eu preciso, em que demanda uma providência imediata. Tá? Então, eu preciso de forma antecedente, eu não tenho ainda um pedido de tutela final, mas eu preciso já, de forma imediata e com urgência, que seja solucionada ali o meu problema, e eu tenha uma prestação da tutela jurisdicional. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer através de uma petição simplificada, um pedido inicial simplificado, que vai ter que conter ali o pedido de tutela de urgência, a indicação do pedido de tutela definitiva e o valor da causa de acordo com a tutela final. Por que o valor da causa? Porque na petição inicial, um dos requisitos tratados lá no 319 é o valor da causa. Só que como eu preciso de uma tutela de urgência, eu tenho que atribuir um valor da causa. Então, ainda que eu não tenha o resultado, eu tenho que atribuir ali o valor do que eu preciso ao final, do que seria o meu pedido final. Tá? Esse pedido de tutela de urgência antecipada e antecedente, ele está previsto lá no artigo 303 do Código de Processo Civil, que trata que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial poderá limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com a exposição da livre, do direito que busca realizar e do perigo do dano. E no parágrafo 4º vem dizendo, a petição inicial, a que se refere o caput, o autor terá que indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o que eu preciso ao final. Tá? Então, vamos pensar ali num pedido de tutela antecipada, antecedente. Qual que é o resultado final que eu quero? Eu quero uma obrigação de fazer para cumprir um contrato para uma internação. Exemplo, qual é o pedido final? Então, qual é o valor de cada diária naquele hospital? Qual que é a média? Eu não tenho ainda, mas a probabilidade, de acordo com que o juiz, que o médico vai trazer, da cirurgia e do tempo que eu devo ficar lá no hospital internado para aquele tratamento, eu vou fazer o cálculo das diárias e qual é o meu pedido final, que seja trazido, né, que tenha lá uma tutela definitiva. O resultado é a obrigação de fazer para o tratamento. Então, quanto que deu de diária? Então, o valor final é justamente o tratamento que eu vou
indicar lá como valor da causa, tá? Na tutela antecipada, antecedente de urgência, o que eu vou buscar é o provimento da tutela através da petição curta, objetiva, e a parte tem que indicar ao menos qual é o pedido, o que eu quero no final, né? E qual seria também a obrigação, no caso aqui, o autor tem a obrigação de complementar o ato processual sob pena de extinção. Tá? Então, eu vou ingressar com a ação, eu não tenho todas as condições, e eu vou complementar lá o meu ato processual. Tá? Então, se for concedida a tutela antecipada antecedente, a gente vai ter lá a intimação do autor para ditar inicial. Lembrem-se que eu tenho uma tutela de urgência, um perigo, e aí a gente vai ingressar com a ação com as armas, né, com as provas que tiver, e aí o autor terá a possibilidade de aditar essa inicial para complementar o pedido, inclusive confirmar, fazer o pedido de confirmação da tutela final, vai ter que fazer, será feita a citação do réu e da decisão que concede essa tutela antecedente, tutela antecipada antecedente, cabe agravo de instrumento, de acordo lá com 1015, inciso 1, tá? E aí existia também uma discussão sobre a questão da estabilização, né, dos efeitos da tutela, se cabia a ação rescisória ou não. A gente tem um enunciado agora, né, dos processualistas, que diz que dessa decisão de estabilização da tutela não vai caber ação rescisória, mesmo porque quando a gente fala de tutela provisória, a gente está falando da questão dos efeitos, a gente não está falando de mérito, né? Então, a gente fala dos efeitos da tutela provisória, dos efeitos da decisão, a gente não atacou o mérito, a gente não fez toda a cognição exauriente, tá? Então, se a parte contrária, se o réu, ela não diz nada, ela não se defende, embora citado, ela não apresenta nenhum tipo de defesa, a gente vai ter ali a estabilização das tutelas, tá? E aí, nessa estabilização, não cabe ação rescisória. Mas, da concessão da tutela, o réu, ele pode propor o recurso cabível, seria o agravo de instrumento. Mas e depois, né, que estabilizou? Ele não apresentou a defesa, ele não se manifestou, ele foi citado, não fez nada, o que vai acontecer? Ele vai propor, né, ele vai poder dessa estabilização da tutela, lá nos termos do 304, se ele não interpuser o recurso, se ele não apresentar o agravo de instrumento, ele vai ter a necessidade de demandar outra ação com o intuito de rever, reformar ou invalidar essa tutela antecipada que já está estabilizada, tá? Por quê? Porque ele vai pretender a inversão o que a gente vai ter a inversão do contencioso. Então, uma ação autônoma para modificar a decisão. Lembrando, depois de estabilizada essa tutela, depois de 2 anos, não cabe ação rescisória. Tá? A gente discutiu durante anos sobre essa questão de se teria ou não essa possibilidade. E nós não temos, e aqui o resultado, né, o porquê de não ter a possibilidade da ação rescisória é porque a gente não ataca o mérito. Essa decisão que está estabilizada, porque não foi interposto nenhum tipo de recurso, não foi contestado, vamos dizer assim, pelo réu, não foi atacado o mérito, não teve cognição exauriente, o juiz ele não tratou sobre o mérito da questão, o que a gente tem é o efeito da decisão, a gente não tem o resultado, a gente não tem o mérito tratado na tutela antecipada, tá? Então, se não concedida, então a gente vai ter lá o prazo, né, de 15 dias para poder complementar ou confirmar a tutela final, e vai ter lá a possibilidade, inclusive, do réu apresentar a defesa sobre essa tutela antecipada. Então, com a intimação do autor, se não for concedida a tutela antecipada, o autor será intimado em 5 dias
para poder complementar, ditar a inicial, sob pena de ser indeferida a inicial, e aí, se ela for indeferida, ela será extinta sem resolução do mérito, e aí acabou a ação, mas posso propor outra ação? Quando a gente fala em extinção sem resolução do mérito, a gente não está atacando, né, o direito efetivamente, então eu posso propor uma outra ação, mas nessa aqui, nesse pedido que você fez de tutela antecipada, morreu, né, não vai ter andamento, vai ser extinto sem resolução do mérito. O juiz não vai, quando a gente fala sem resolução do mérito, é que o juiz ele não resolveu, não disse quem teve direito ou quem não teve direito, tá? E a gente vai ter aí também a possibilidade de tutela de urgência cautelar antecedente. A tutela cautelar antecedente, ela visa assegurar o pedido principal, tá? Então, vamos lá, eu vou ter uma petição inicial simplificada, vai indicar a lide, o fundamento, a exposição sumária do direito que será assegurado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, e a gente vai ter também o valor da causa, que será o valor da tutela final, que eu pretendo ao final, tá? O juiz ele pode conceder essa tutela de forma liminar, sem a oitiva da parte contrária, e ele pode também conceder após a audiência de justificação prévia. Quer saber ali, ele quer, ainda que de forma sumária, se aprofundar um pouquinho mais, entender as razões, os motivos, né, pelo que eu faço o requerimento aí da tutela cautelar antecedente. E ele pode também exigir caução para a concessão dessa tutela. Na tutela cautelar antecedente, o réu ele será citado para contestar em 5 dias, sob pena de ser considerado o pedido, né, se ele não fizer, e aí vai ter aí sob pena de revelia, ser considerados fatos narrados pela parte autora. O prazo para eu propor essa ação principal, porque eu fiz antecedente e eu pedi o provimento final, né? Seria de 30 dias contados da efetivação da tutela, e aí o processo vai prosseguir a partir de então pelo rito comum. Vocês perceberam que lá na tutela antecedente, tutela antecipada antecedente, eu tenho a possibilidade, ele prossegue, se eu não fizer o aditamento, né, se não complementar o pedido, ele estabiliza e, inclusive, se não for concedido e eu não fizer o pedido, ele vai extinguir sem resolução do mérito. Aqui eu tenho a necessidade de, no prazo de 30 dias, contados a partir da efetivação da tutela que for concedida, que for efetivado esse pedido de tutela, que eu faça o pedido principal, inclusive que eu tenha aí o prosseguimento dentro dos mesmos autos, do mesmo processo, através do rito comum. Tá? No 309, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor ele não deduziu o pedido principal, tá? Vamos pensar que o juiz concedeu a tutela, e aí eu não fiz a ação principal. E aí, o que vai acontecer? Qual é o resultado? Vai cessar, vai acabar, né? Na verdade, vai perder eficácia aquela tutela concedida. Também vai cessar a eficácia dessa tutela se não for efetivada dentro do prazo de 30 dias e se o juiz julgar improcedente posteriormente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Tá? No parágrafo único, ele vem tratando que se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, será vedada a parte renovar o pedido sob novo, salvo se houver um novo fundamento. Tá? E no 310 ele vem tratando sobre a questão do indeferimento da tutela cautelar, de não obstar, não impedir que a parte formule o pedido principal e nem vai influenciar no julgamento dele, né? Salvo se o motivo do indeferimento for reconhecimento da decadência e da prescrição, porque aí já foi, você não tem o direito. Então, se for indeferida, a tutela ela não vai impedir que a parte formule
outro formule o pedido, né, o pedido principal. Então, eu fiz o pedido da tutela cautelar antecedente e o juiz indeferiu, eu posso propor a ação principal? Posso. Tá? Exceto se for reconhecida a decadência e a prescrição. Tá? Como eu disse a vocês, a gente tem aqui a questão da fungibilidade, né, recíproca, tanto da tutela antecipada antecedente quanto da cautelar. E isso a gente tem a previsão lá no artigo 305, parágrafo único do CPC. E aí, o que vai acontecer? Como a gente tem um rito processual diferenciado, o juiz vai determinar o aditamento para atender os requisitos de cada uma delas, tá? Que é a questão do prazo, inclusive, de 30 dias para aditar, se eu estiver falando da cautelar, e do outro na questão da estabilização da tutela. Tá? E é isso, pessoal. A gente, na verdade, como eu disse a vocês, a gente está fazendo um apanhado geral sobre a questão da tutela provisória. Mesmo porque se a gente ficar debatendo e discutindo, e a gente tem, né, como e possibilidades, para isso a gente vai ficar aqui um tempão. Durante anos, discutiu-se a questão de poder ou não, depois de estabilizada a decisão, propor a ação rescisória lá nos termos do 966, e aí os próprios processualistas discutiram, não, mas não ataca o mérito, ataca o mérito. Então, são várias questões que, às vezes, a gente trata, e o código também, ele é, embora seja de 2015, né, com vigência a partir de 2016, a gente tem aí uma questão nova, porque foi realmente modificado a parte da tutela provisória. A gente tinha antes lá o processo cautelar, era um processo totalmente diferenciado, embora existisse ainda a possibilidade de fungibilidade que a gente tinha, né, tratado lá antigamente no 273, a gente trazia essas condições, essas possibilidades, mas a gente ainda está caminhando, está trazendo as possibilidades das tutelas provisórias. Eu só não sei como que tira, mas vamos lá. Vamos trazer aqui as questões das perguntas, né? Se vocês quiserem trazer para a gente, fiquem à vontade. Saiu, só apertar lá em cima, na telinha, na sua tela lá em cima está assim, parar compartilhamento. Parou? Não. Parou. Parou, já saiu. Tá certinho agora. Saiu? Não? Olha saiu. Aqui, tô vendo, tá? Tô vendo alguns queridos alunos, o Raimundo já apareceu aqui na minha tela. Aqui, Raimundo da faculdade. Raimundo, quem mais está? Olha ali, Raimundo, olha, ele já se identificou. Já. Tem a Catarina. Quem mais? Vamos ver se eu trago a Joyce. Tá a Danúbia aqui também. Carolina. Vamos lá, e aí, pessoal. Querendo aqui saber se tem perguntas, né? Se tem dúvidas. Eu sempre falo para a gente aproveitar esse momento aqui, tutelas provisórias, elas são tão importantes, e com a mudança, né, Michele, com o Código Novo, realmente deu essa complicada, quando fala tutela de evidência, antecedente, não, enfim, mudou um pouco o paradigma do que a gente conhecia, né? Mudou muito a estrutura. Então, super elucidativa aqui, e falar assim, para quem quiser esse material, você disponibiliza? Já, inclusive, eu te passei pelo WhatsApp, doutora Alberta. Pode ficar à vontade. Pode. A gente manda. Maravilha. Então, a gente vai disponibilizar no grupo do chat da Comissão de Direito Civil e Processo Civil, tá? E quem quiser o material e que não esteja lá no chat, pode entrar em contato via Instagram, enfim, entrar em contato conosco que a gente passa. Quem conseguiu, ou aqui também, quem registrou a presença aqui através do certificado, porque o pessoal vem de muitas formas, né? Então, tem gente que vem pelo Instagram, tem gente que vem a convite da professora, do Fabiano, do Ezequias, enfim.
Então, quem também registrou a presença aqui e quiser, manda um e-mail ou manda um direct para a gente, que a gente encaminha também, tá? Porque eu não sei se está todo mundo lá no grupo, mas vamos deixar aberto aí, gente, perguntas. Só lembrando que a intenção aqui da mentoria, né, é trazer a possibilidade da discussão e trazer a possibilidade do estudo para todos nós, né, para todos nós, porque a gente vai se aperfeiçoando a cada dia, a gente tem essa necessidade por conta da vida prática, ou porque a gente ainda está na fase acadêmica, né, mas é importante que a gente traga para o debate. O interessante seria a mentoria não só para ouvir, né, mas para a gente discutir aqui as questões, trazer para a academia mesmo, que eu sempre digo isso, né, trazer para a academia, trazer para o debate, o próprio direito civil, o processo civil e outros temas também. E aí aqui ficam os meus cumprimentos à ESA, porque eu acho que a gente está fazendo isso com maestria, né? Quando eu digo nós, estou falando porque eu sou de Itaquera também. É pessoal de Itaquera, sem dúvida, é em conjunto isso aqui. E, obviamente, aqui sob a batuta da doutora Roberta, que está fazendo realmente com muito bom gosto e com muito cuidado. Eu acho que é isso. É a necessidade que todos nós temos de aperfeiçoar e de atualizar. Tem gente que não gosta disso, né? De falar, advogado não, ele aperfeiçoa, ele não atualiza. É atualizar mesmo, né? É trazer a discussão, estar juntos. A gente precisa disso. O advogado sozinho, o estudante sozinho, o acadêmico sozinho, ele não faz. E a gente compartilha e a gente cresce, né? Claro, Raimundo, fica à vontade. Então, essa peça processual, ela pode ser feita autônoma, como pode ser uma tese dentro de um outro processo, de uma outra peça, é isso? A tutela? Inclusive, a tutela provisória, ela pode ser requerida em qualquer grau de jurisdição. Então, vamos pensar que você não fez o pedido nem na inicial, nem de forma antecedente, e aí o seu processo ele está agora lá no tribunal, ele está em segunda instância, fez um recurso de apelação, tá? E houve a necessidade, em decorrência de uma modificação da vida da parte autora, de requerer uma tutela de urgência, tá? Exemplo, eu posso requerer em grau de recurso? Posso sim. Tá? Então, aqui eu não tenho nenhum tipo de prejuízo, eu vou voltar para o direito previdenciário, né, que é uma das áreas de atuação que eu tenho lá num processo em que o meu cliente, e eu vou confessar uma coisa para vocês, em decorrência dessa mudança de paradigmas do tribunal sobre a questão de devolução da verba, né, alimentar, eu não estou mais fazendo o pedido de tutela provisória, não. Só que eu tive agora num processo que estava tramitando, processo previdenciário, né? Inclusive já no tribunal, com uma sentença em primeira instância, concedendo um benefício de aposentadoria especial, inclusive, para um cliente, e eu não tinha feito pedido de tutela provisória durante o processo. E agora meu cliente ficou desempregado e estava passando uma situação muito ruim. E ele me procurou e falou, Michele, eu estou desesperada, eu precisava, já que você disse que eu tenho uma sentença favorável, tem alguma coisa? Eu disse, olha, vamos fazer o pedido de tutela provisória, né? E fiz o pedido, e o juiz concedeu, o processo estava no tribunal, na verdade, eu pedi já no tribunal, né? Foi concedido no tribunal a tutela provisória. Qual foi o argumento, né? Olha, ele já tem, na verdade, fiz o pedido de tutela de evidência, ele já tem uma sentença favorável em primeira instância, o INSS fez aqui o recurso dessa sentença, para o caso dele, que é vigilante, embora a gente tenha aí hoje, né, os processos sobrestados por conta da decisão sobre a questão do vigilante armado e desarmado, mas a probabilidade aqui do direito dele é muito grande, ele tem a necessidade da concessão do benefício previdenciário, porque é verba alimentar, e ele sabe dos riscos, e sabe, inclusive, da responsabilidade. Concede, e o tribunal concedeu. Veja, então aqui a gente não tem limitação de onde ou como pedir
a tutela provisória. Então, eu posso fazer lá em caráter antecedente, eu posso fazer incidental, que é no pedido da inicial, durante o trâmite processual, inclusive na fase recursal, eu posso fazer esse requerimento. Perfeito. Respondido, Raimundo? Fala, né, Raimunda? Fala essa mulher. E aí, até colocando aqui, a Catarina mandou aqui, falando que... cadê aqui a Catarina? Parabéns pela aula, minha professora linda, matei saudades, né? E aí, aqui também o doutor Quinteiro falando, né? E parabenizando aqui a condução e a maestria aqui de passar o conhecimento. Gente, mais alguém aqui com dúvida? Eu vou pegar também agora o gancho aqui que o Raimundo deixou, que ele perguntou de locação. E vou já deixar um spoiler para vocês, e para isso, eu sempre falo, vocês precisam acompanhar os perfis da UAB Itaquera, da ESA, da Jovem Advocacia, dos acadêmicos. Por quê? Porque lá a gente vai ter todas as informações do que estão acontecendo na casa. Então, pegando o gancho da pergunta do Raimundo, nós teremos a mentoria da prática na área imobiliária. Então, provavelmente em outubro, novembro, nós iniciaremos também essa mentoria na prática imobiliária, trazendo profissionais, falando sobre várias dúvidas. Foi a minha alternativa aí lá na pesquisa aí do Isso, e aí você falou, olha, na locação, então nós falaremos sobre isso. Então, acompanhe as redes sociais, porque é uma forma de a gente saber os vários eventos que terão na casa. Inclusive, no dia 16 de setembro, a gente tem o Congresso Imobiliário lá na nossa casa, que vai contar com vários profissionais também falando sobre vários temas relevantes na área imobiliária. Então, assim, tem muita coisa. Eu sempre falo, todos são super bem-vindos na subseção de Itaquera. Aqui nós não temos fronteiras, aqui qualquer um pode vir, chegar e ficar, né, doutora Michele? Todos são muito bem-vindos. E outra coisa, então, aqui... E a troca é importante, né? E a troca super é importante, né? E aí, lembrando aqui a pergunta da Catarina, foi a própria Catarina que perguntou também, agora eu fiquei na dúvida. Se tem que preencher o formulário. Sim, precisa preencher o formulário de presença para que seja emitido o certificado para quem queira, né? E ela tem que ser preenchida sempre no período que a gente está em aula, todas as mentorias que participar, porque elas vão ser feitas de forma individual, né? Então, teve pessoas que, por exemplo, vieram em algumas e outras não. Então, dentro do horário daqui da mentoria, como o Forms ele tem como ter esse controle, aí são emitidos certificados, tá bom? Então, é super importante. E lembrando que a aula de ontem, ela já subiu para o nosso canal do YouTube, então, assinem, né, coloca lá o sininho para receber todas as atualizações, compartilha com os amigos também, de repente algum colega não pôde participar hoje aqui conosco, compartilha, porque tem sido realmente sensacional. Ai, Catarina, sério? Ela falando aqui que assistiu às aulas e não preencheu, poxa, agora não tem como. Mas, olha, só para a gente deixar registrado, então, agora no dia 6 de setembro, deixa eu pegar aqui minha colinha, salvo engano é a doutora Suelen, mas só porque a gente precisa, meu celular resolveu... Aliás, hoje minhas tecnologias, né? Meu celular, meu computador deu problema, então deixa eu só... Eu vou já interromper aqui, porque já ficou gravado, importante, aqui é só